Isso. Então aqui vocês vão ver aqui representado a criação, né, do cosmos físico, da, aquilo que eu chamo de invólucro biológico, que isso está ligado ao universo cósmico, tudo aquilo que é criado, tudo que é visível ao ser humano. Então aqui ele é datado, né, biblicamente, em torno de 4.000 antes de Cristo. De uma maneira mais simples para a gente entender, eu gosto de dizer que esse é o primeiro milênio. Então, assim, de uma forma literal, dentro do invólucro biológico, que é a bolha cósmica, bolha cosmológica, que depois eu posso mostrar isso para vocês de uma forma mais simples, para vocês entenderem o que é isso, esse invólucro biológico, aqueles que não acompanham o canal, obviamente. Então, aqui vocês percebem que no primeiro milênio, ou seja, isso vai fazer uma referência, inclusive é importante eu explicar isso antes, que dentro desse invólucro biológico existe esse plano central, planos superiores, planos inferiores, que o nosso irmão já comentou. O irmão Lizardi já fez esse comentário. A partir disso, a gente vai entender que existe a catraca celestial, que é o cosmos, mas de uma maneira celestial, os céus. Então, isso vocês têm conhecimento no canal Cosmologia Bíblica. Não é o foco aqui da live. E aí vocês vão entender que a catraca celestial, ela funciona como um relógio de quartzo. E aí posso depois também em outro momento explicar isso para vocês. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso vai nos levar ao ponto de entender que existe um tempo pré-determinado para que tudo isso que está dentro dessa bolha cósmica, que foi a outra imagem que o nosso irmão mostrou anteriormente, que é esse mundo visível, haja um tempo limite. Então, a partir daqui, a gente vai entender isso, que existem 7 milênios dentro da nossa cosmologia, dentro da nossa cronologia, melhor dizendo, que se refere ao tempo que discorre dentro dessa bolha cronológica, né, que fora dela a gente entende que é o Olam, é a palavra no hebraico utilizada para eternidade em eternidade, que refere-se a um período que não ocorre tempo. Então, fora dessa bolha cronológica, não existe tempo. Então, isso eu já venho explicando dentro do canal Cosmologia Bíblica. Mas dentro desse invólucro biológico, nós possuímos um período pré-determinado pelo Eterno. E dentro desse período, tudo já foi pré-estabelecido para que ocorresse de acordo com a vontade do Eterno Celestial, do nosso Deus. E aí o que ocorre? No primeiro milênio, vocês vão perceber aqui eu esqueci de falar que esse período, ele refere-se a 7.000 anos. Então, nós vamos, dentro desse entendimento aqui, que eu estou mostrando para vocês vão perceber esses 7.000 anos e onde aproximadamente nós estamos situados. Então, por um instante, esqueça, né, essa cronologia, né, esse período ao qual nós atualmente utilizamos, que é essa questão de 2000, do ano de 2021, né, que está dentro do calendário gregoriano. Vamos nos ater à questão da criação, que vai conectar juntamente com aquilo que Enoque ele já coloca dentro do calendário enoquiano. Mas só para que fique de uma forma mais elucidativa e básica para a gente conseguir entender. Então, dentro do primeiro milênio, o que ocorre? Deus cria Adão e Eva. E aí vai discorrendo toda a criação. Então, vocês percebem que ali, inclusive, isso já está decodificado, inclusive, num outro momento eu gostaria de trazer isso para vocês, aqui eu acabei não preparando de uma maneira assim, didática. Alguns já devem ter conhecimento disso, da genealogia de Sete. No momento eu quero falar sobre isso, que ali já vem decodificado também essa questão dos milênios, que também vai conectar com o período bíblico que a gente entende, né, de a cada 49 anos completa-se um jubileu da Terra, um ano jubileu. Então, às vezes, quando você vê nas escrituras falando acerca de jubileu, vocês vão entender que refere-se a 49 anos. Mas um outro momento eu quero falar também sobre isso, até para a gente conseguir entender uma questão escatológica que ela é muito enigmática, ou pelo menos foi e acabou sendo durante muitos anos,
para muitos teólogos atuais, não conseguem decodificar isso por não entender todos esses pontos que a gente vem conectando aqui. Mas, enfim, aí vocês vão entender que ocorreu, né, a criação do homem no primeiro milênio, né, ou seja, isso está conectado também com os 7 dias da criação. Então, eu fiz uma série de lives no canal Cosmologia Bíblica em parceria com a nossa irmã Prisca de Coco, né, no canal dela, melhor dizendo. Então, lá no Cosmologia Bíblica, vocês têm acesso a todo esse material que fala a respeito dos 7 dias da criação. Então, esses 7 dias, ele respeita também esse padrão, que a gente chama de padrão Fibonacci, que é um padrão que o próprio Eterno cria, né, que esse matemático, né, ele acabou descobrindo a respeito desse padrão. Mas esse padrão, na realidade, é um padrão divino, é algo que Deus criou. Então, tudo que Deus faz é padronizado. E aí, o que ocorre? Dentro desse padrão, nós vamos entender que os 7.000 anos, eles estão ligados a esses 7 dias da criação, no qual o primeiro ano da criação refere-se ao primeiro dia, o segundo ano, o segundo milênio refere-se ao segundo dia e assim consecutivamente. Vocês vão entender que aqui foi criado Adão no primeiro milênio, né, a criação, e aí no segundo milênio vocês vão entender que aí vem discorrendo, de acordo com o que está aqui. Aí vem Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai decorrendo. Aí passou aqui 4.000 anos, ou seja, no quarto milênio é a chegada do Messias. Isso está conectado com o quarto dia, que o Eterno ele pré-estabeleceu ali os luminares fixos no firmamento, no qual o luminar principal, chamado nas escrituras de luminar maior, é aquilo que a gente atualmente chama de Sol, né? Mas isso na realidade refere-se a um nome pagão. Mas o melhor termo seria o luminar maior, que é aquilo que a escritura traz. E esse luminar maior, ele faz essa conexão com Cristo. Vocês vão ver esse padrão na escritura, especialmente quando ele é chamado de o sol da justiça. Então, vocês vão, muitos cristãos já estão acostumados com esse termo. Então, vocês percebem que é exatamente essa conexão no quarto dia Apocalipse 12, que foi estabelecido os luminares, principalmente Cristo, ele veio no quarto milênio. Então, entenda, nesses 4.000 anos iniciais, havia uma visão de mundo. Então, toda a história bíblica, digamos assim, eles tinham conhecimento de uma visão, de uma cosmovisão, e isso foi repassado pelo Eterno aos seus filhos, principalmente a Enoque, né, que a gente trata bastante disso no nosso canal Cosmologia Bíblica. Não é o caso aqui, mas tem muita coisa que eu poderia falar aqui sobre Enoque, e muitos de vocês já têm conhecimento. Então, Enoque, eu considero ele como um dos maiores astrônomos de todos os tempos, porque ele recebeu diretamente da fonte o conhecimento de toda a astronomia, de todo o cosmos, tudo isso que a gente está falando aqui, Enoque ele sabia profundamente. E ele viu isso, e, inclusive os anjos do Eterno levou ele para ele conhecer como funciona toda essa visão cósmica, toda essa visão, toda essa cosmogonia, essa visão bíblica. Então aqui vocês percebem que já havia uma visão 4.000 anos que ela veio correndo até chegar o momento de Cristo. E aí, na realidade, um pouco aqui antes de Cristo, começou-se, né, a ocorrer meio que uma influência, principalmente dos gregos, nessa